Quem vai ficar lá? Amém? Queridos, nós vamos hoje então falar sobre o tema geração de reparadores e restauradores. A geração sou eu e você nesse momento. Amém? E o texto que nós vamos falar é Isaías 58, um texto muito conhecido, sobre verdadeiramente qual é a vontade do Senhor para nós, qual é o desejo do Senhor para nós. E eu vou ler um pouquinho, ler e comentar um pouquinho na NVT, que eu acho que é a mais próxima do hebraico e a compreensão mais próxima do entendimento bem claro que o autor coloca aqui para nós. O autor é Jesus. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como som de trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia e sobre seus pecados. Apesar disso, ele vai dizer, apesar da rebeldia e de seus pecados, agem como se fossem piedosos. Eles vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Parecem. Agem. Ação. Agir. Agem. Aparência externa. Eles agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, com força. E tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Mas enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, beleza? Curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. Deus está falando, vocês têm ações, vocês têm atitudes, mas é isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Fala sério. Até aqui o Senhor fez vários apontamentos sobre as ações do povo. E o povo de Deus, ele relata um panorama sobre as ações e a essência. Sobre a performance, sobre a forma e sobre a substância que tinha no interior. Calma que vai melhorar, tá? E em seguida, nos próximos versículos, ele vai dizer qual é o caminho para mudar isso, para ser verdadeiramente abençoado. Sempre tem uma condição, né? A gente está falando sobre a condição. Sempre Deus tem uma condição para um caminho novo.
para um caminho de restauração, para um caminho de bênção. Sempre Deus tem um caminho, mas tem uma condição. Como está lá em Deuteronômio, né? E será que se diligentemente obedecerdes, né, aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, Deuteronômio 28. Então, se ouvirdes a minha voz, se obedecerdes. E no verso 6 ele diz assim: este é o tipo de jejum que eu desejo. Prestem atenção. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Aqui está falando o seu alimento com os famintos. É alimento pão mesmo. Tem alimento da alma, que você poder abençoar a alma do outro com as palavras de Deus, com as orações. As pessoas estão famintas nas suas emoções. Mas aqui ele está falando, repartam o seu alimento com os famintos. Muitas vezes você fala, mas o meu pão é pequenininho, mas sempre dá para repartir. Porque quando Deus vê o seu coração aberto para repartir, ele aumenta o tamanho do pão. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Abrigo não quer dizer que é na sua casa. Mas lutem para que todos tenham abrigo. Lutem para que todos tenham teto. Lutem para que todos tenham dignidade. Deem roupas aos que precisam. Deem roupas, não trapos. Não se escondam dos que carecem ajuda. Você pode dizer, uai, tem gente que se esconde quando alguém precisa de ajuda? Experimenta ficar sem dinheiro, pobre, para ver se as pessoas não se escondem de você na rua. Não experimenta não, querido, tô brincando. E aí Deus traz o resultado. Verso 8. Se vocês fizerem isso, né? Libertar os oprimidos, dar roupa, repartir o pão. Então, sua luz virá como amanhecer. Tudo que há de treva em você vai sair. Tudo que há de ruim, egoísta, mesquinho, vai embora. Porque não tem maior alegria que auxiliar o próximo. Não tem a maior alegria de que você repartir o pão com alguém, ter para repartir. Amém? É melhor dar do que receber. Como é bom você poder dar. Pega essa dica para 2026. As suas feridas sararão num instante. Uau! Quem quer? Suas feridas sararão quando você soltar os presos injustamente. Toda injustiça, você lutar para que seja feita justiça, para que você alivie as cargas dos seus empregados. Nós sabemos que desde CEOs até comércio que tem um patrão e um funcionário, até nas nossas casas que tem um patrão e um funcionário. As pessoas são oprimidas de cargas de trabalho, número de horas de trabalho, cargas de opressão. Os líderes sugam, tiram, como é que fala aquele negócio da fruta que tira o sumo, tira tudo da fruta, né? Porque querem sugar tudo que você tem para dar. Injustamente, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas.
sobre essa liderança maligna de achar que eu sou líder e você é liderado, então eu posso oprimir você porque você depende de mim. Não! Não é isso que o Senhor quer. E aí ele continua: suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Uau! Que tremendo isso! Quem quer que a justiça do Senhor te conduza? Quem quer que o Senhor proteja a tua retaguarda? Sabe a tua retaguarda? Porque quando você vai com a justiça, vai na frente no caminho do Senhor, você é guardado na sua retaguarda daqueles que querem falar mal de você, que querem trabalhar contra você, ter planos contra você. O Senhor está na sua retaguarda para setas malignas não te atingirem. Ele é um escudo sobre a sua vida de tudo que vem mal, porque o mal vem na retaguarda, muitas vezes não vem pela frente não. Vem as escusas, porque Satanás faz tudo escondido. Mas o Senhor está na sua retaguarda. Uau. Ele coloca anjos sobre você. É uns anjão. Tem hora que tem umas guerras que é uns anjão. Eu falo assim, eu aumento os anjos em número e tamanho. Amém? Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Uau, que incrível! Muitas vezes nós estamos orando e o Senhor não está respondendo. Por que será? É o diabo? Não. Porque a minha oração não chega ao Senhor, porque muitas vezes a minha oração não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes as minhas ações e as reações não estão de acordo com o que o Senhor deseja na minha essência, não na minha performance. E que tremendo quando ele diz assim: então, você fez tudo isso? Então você pode clamar, porque aqui estou, vou responder, vou te ajudar. Incrível. Ouvir isso de Jesus é tudo que a gente quer, né? Jesus, já que o Senhor está aí, então deixa eu te falar. Ó. Tenho bastante coisa para falar. E ele diz assim: removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Removam o jugo pesado da opressão. Sabe, queridos, quando nós não temos o Senhor no nosso coração, nós nos tornamos bárbaros. Bárbaros. Nós nos tornamos opressores. Quando não temos Jesus no coração verdadeiramente, que nós percebemos alguém mais fraco, como o inimigo faz. Quando ele vê alguém mais fraco, ele vai e oprime mais, e traz mais carga, e traz mais jugo, e traz mais peso. E nós não podemos ser este. Nós não podemos sermos estes. Nós somos aqueles que aliviam as cargas uns dos outros. Nós suportamos uns aos outros. Amém? Então vejam só. E ele fala: parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos. O que nós estamos espalhando maldosamente? Divisões? Conflitos? Puxando o tapete de alguém? Deem alimento aos famintos e ajude os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Olha lá. Ele lhes dará água quando tiverem sede, restaurará suas forças. Coisa linda. Vocês serão como um jardim regado, como fonte que não para de jorrar. Quando vocês entendem que é para dar alimento aos outros, ajudar os aflitos, a luz de Deus brilhará, a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. E aqui ele termina assim, no verso 12. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Uau! Glória a Deus! É disso que eu estou querendo que você preste atenção. É isso que o Senhor quer que você se torne. Preste atenção. O Senhor quer que você se torne um jardim bem regado, uma fonte que não para de jorrar bênçãos, porque você vai ser muito abençoado, você vai ser muito iluminado. A partir do momento que você tem um coração
cheio de graça, cheio de misericórdia, sem olhar a quem. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas mesmo assim eu quero te abençoar, porque você é um filho de Deus. Mesmo que você não crê em Jesus hoje, a minha parte é te abençoar, para que a glória do Senhor seja expressa na sua vida e você seja constrangido pelo amor e pela luz de Cristo e se converta. Amém, glória a Deus. Porque nós não estamos aqui nesta terra somente para pregar para crente. Nós estamos aqui para pregar para os não crentes. Para que a glória do Senhor, a imagem e semelhança de Cristo, possa atingir o coração do outro. A luz do Senhor possa atingir as trevas do outro, para que o outro possa ser impactado pelo amor e a graça de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o contexto de Isaías 58, eles estão voltando do exílio. Eles ficaram 70 anos no exílio, aí eles voltam, as cidades estão em ruínas. O Senhor quer reconstruir as cidades, mas quer reconstruir esse povo de uma forma segundo o coração de Jesus. Ele quer reconstruir as cidades, mas reconstruir as pessoas também, com a imagem e semelhança de Cristo, amém? Então veja só, mas eles estavam voltando de 70 anos sem o templo, mas voltando com as mesmas crenças limitantes. O que você não pode é começar este ano querendo as coisas novas, mas com as mesmas crenças que limitavam você em 2025. Com as mesmas crenças de que para você ser abençoado, você tem que dar algum dinheiro. Não. Para você ser abençoado, é para você fazer a vontade do Senhor, de amar o próximo, servir o próximo e ter empatia pelo próximo. Quem é meu próximo? Todos. Olha aí para o teu lado. Todos os próximos. E o que eu quero falar com vocês hoje é que normalmente as pessoas acham que precisam fazer alguma coisa. A gente vem dessa cultura de que a gente tem que fazer algo para Deus amar a gente, não é? A gente vem dessa cultura de religiosidade, de que você tem que ser bonzinho para Deus te abençoar. Não é isso. Deus te ama, Ele te abençoa. Mas Ele fala assim, isso aqui é um caminho. Porque se você tiver empatia, for empático e for abençoador, a sua voz profética, as suas ações forem de acordo com o seu coração, comigo, a sua voz vai ecoar, ela vai bater e vai voltar para você, como um bumerangue. Ou seja, você também vai ser abençoado a partir de você dar, você também vai receber. Então, eu quero que você seja abençoado. Então, eu estou te dando um caminho para você entender como a bênção chega para você. Sirva, ame, sem olhar a quem. Porque sou eu que estou te abençoando, não é o outro que vai te abençoar. Porque as bênçãos correrão sobre você a partir do momento que você fizer isso. E é isso que a gente precisa entender. Que Ele quer que as nações o vejam. Como que as nações verão a Cristo se nós não formos para as nações? Se nós tivermos preconceitos. Nós temos muitos preconceitos, não é? Nós temos estereótipos. Eu sou crente, então eu tenho uma forma de crente. Eu falo que nem crente, me visto que nem crente, só canto que nem crente, só uso louvor de crente. Então, eu só ando com crente. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você tenha a essência dele. Jesus só andou com o povo dele? Jesus só andou com os judeus? Ele foi aonde? Na mulher samaritana. Ele foi na casa de quem? De um publicano, almoçar com Zaqueu. Que coisa. Ele foi falar com a mulher lá de Tiro e Sidom. Ele foi alcançar as nações. E ele mostrou isso aos discípulos. Mas muitas vezes, queridos, voltando às crenças limitantes, você não precisa fazer nada para Deus chamar. Pare de querer ser só bonzinho, ter estereótipo de crente, para ganhar notoriedade, para ter medo que os outros te cancelem. Não tenha medo que os outros vão te cancelar. Nós achamos que para os nossos amigos nos amar, nós temos que fazer alguma coisa, sermos mais crentes, orarmos mais, irmos mais para monte.
Não é isso. Nós temos um domingo para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, e os outros dias todos para fazer a obra do Senhor, para irmos às nações, para fazermos ações de justiça, que é isso que Ele quer. Compreende? Você não precisa ter uma busca de perfeição, porque somente Ele é perfeito. E Ele está nos transformando cada dia mais. O amor dele vem primeiro para nos transformar. Ninguém é transformado sem amor. Portanto, para que um outro pare de ser violento, de ser rancoroso, de trazer divisão, ciúmes, você precisa amar. Amar como? Em ações de justiça, em ações de graça, em ações de empatia, em ações de alcançar verdadeiramente as outras pessoas. Como eu disse, você dá alimento para as outras pessoas. É muito fácil eu passar no mercado, comprar e mandar entregar. O Senhor quer que você vá lá sentar, repartir o pão e falar do amor dele. O Senhor quer que o outro seja alcançado pelo amor dele. Não é simplesmente chegar e falar, olha, você não tem condição, então eu vou te dar algo e está tudo certo. Não, eu quero te ajudar. Eu quero saber quem você é, eu quero orar por você, eu quero saber das suas dores, eu quero me relacionar com você, porque Cristo chega até você. Não é um alimento, é Cristo. Eu vou até o necessitado. Vocês estão entendendo que eu estou falando sobre crenças limitantes? Sobre alcance, sobre doações, sobre ser Cristo, que é este que o capítulo está falando? Não sou eu quem estou falando, é o capítulo. Isaías 58 revela a decepção de Deus com a religiosidade superficial. E que muitos de nós achamos que vamos na igreja, que temos um estereótipo, que temos ações, e que simplesmente temos uma performance de crente e que está tudo bem, estamos agradando a Deus. E não estamos agradando a Deus muitas vezes pelo que fazemos. Ações, queridos, quando eu ajo com você, eu tenho ações pré-estabelecidas, eu vou agir com você, eu tenho um pensamento do que eu vou agir. Mas as pessoas são verdadeiramente reveladas quando elas têm reações. Ação é planejo. Vou ligar para o Fê, falar para ele, falar as músicas e tal. Mas se ele falar assim, não, pastor, eu não vou no culto, não quero saber, eu vou ter uma reação com ele. O quê? O que você está pensando, menino? O que está no meu coração. A minha reação. E é disso que o Senhor está falando. Vocês me perguntam por que o Senhor não responde. Vocês estão reagindo porque vocês estão bravos com a religiosidade de vocês. Oca! E vocês estão querendo coisas de mim, sendo que vocês oprimem as pessoas. Que vocês têm um relacionamento de divisão separatista. Vocês priorizam a forma, né? Eles iam para o templo, eles estavam bonitos lá, todos paramentados, faziam suas orações lá no templo, colocavam as ofertas no gasofilácio, muitas ofertas para dizer que eram ricos, mostravam que oravam, mas o coração deles era oco, em manifestação da glória de Deus para o próximo. E como é que nós vamos alcançar as nações? Como é que nós vamos transformar as nações em obras de justiça? Se nós queremos justiça num país que nós estamos lutando tanto para que haja justiça nesse país, se nós, a igreja, não vamos ao próximo, se nós somos separatistas, sabe o que nós somos? Separatistas, polarizados. O pobre está lá, eu não convivo com o pobre porque eu sou rico. O negro está lá, eu não convivo com o negro porque eu sou branco. Judeus, muçulmanos, esquerda, direita, nós somos separatistas. A igreja não é separatista. A igreja é uma unidade. A igreja não é isso de que você não é crente e eu não converso com você. Você não é crente, então não começa nem a namorar você, nem orar para Deus para namorar, porque você não é crente, mas a pessoa pode se tornar crente. Porque é esse nosso papel.
O nosso papel é pregar, o nosso papel é amar, o nosso papel é levar a imagem semelhante ao próximo. Obras de justiça. Como eu falei, você não precisa trazer o pobre para sua casa, mas você pode dar dignidade para ele. Você pode batalhar para dar dignidade para ele. Você pode levar a cesta básica na casa dele, conversar com ele, orar por ele, ver as necessidades que ele tem, fazer amizade com ele. Porque é isso que Jesus fazia, tá? Jesus ia na casa das pessoas, Jesus sentava com as pessoas, Jesus olhava na cara das pessoas, Jesus tocava nas pessoas, nos leprosos, nos doentes. Vocês sabiam, queridos, que Jesus pregou para 12 apóstolos, os 12 depois da morte do Senhor e que ele ascendeu aos céus. Cada um foi para um lugar, vocês sabem, né? André foi para um lugar, o Felipe foi para outro lugar, Pedro, cada um foi para a Europa, para a África, se separaram. O Senhor criou uma crise para que eles fossem cada um para um lugar. E naquela época, na cultura que Jesus veio, na cultura greco-romana, todos eram bárbaros. Os romanos e os gregos eram bárbaros, violentos, terrivelmente violentos. Matavam as pessoas, estupravam as mulheres, roubavam as mulheres, matavam as crianças. Mas como que a Europa e a África, e depois da Europa, as Américas, porque da Europa saíram os colonizadores das Américas, como que essa civilização ocidental foi transformada na maior e melhor ética e moral civilização? Porque foi o cristianismo que mudou a Europa de bárbara para uma cultura ética e moral, da qual eu e você vivemos. Foi o cristianismo que durante anos foi pregando, foi ensinando, foi alcançando as vidas, foi amando as vidas através das igrejas, através dos apóstolos, e apóstolos se tornaram geradores de novas gerações, de restauradores, de reparadores, porque eles foram passando de vida para vida. E esse é o nosso papel. A partir da sua vida, a sua família, que você comece na sua família. Não adianta eu dizer que eu vou na igreja, de eu ungir meu quarto, de eu ungir minha casa, meu carro, se eu trato mal meus familiares, se eu trato mal meus empregados, se eu trato mal os meus irmãos, se eu não vou alcançar alguém, se alguém pede para orar, você foge, você não quer ir orar por alguém. Quando a gente faz reunião de oração, não vem ninguém. Não adianta a gente só termos cara de crente e não sermos crente. Roupa de crente e não sermos. Hoje eu estou de crente. Amém? Não adianta a gente só ter roupa de crente, só ouvir louvor, só falar o crentez. Glória a Deus, aleluia. Se a gente não é representante de Cristo verdadeiramente, a imagem e semelhança, meu querido. Se você não trata o próximo, se você não ama o próximo, se você não ama o seu cônjuge, e não tem paciência com o seu cônjuge, se você não ama o seu irmão, a sua família, como que eu vou amar meu irmão se meu irmão me xinga o tempo todo? Perdoa, e está tudo bem. Você está livre, você está liberado das cargas. Você não precisa sentar junto com ele realmente, se ele te xinga, se ele te odeia, mas você pode orar por ele, para que Jesus transforme a vida dele. Você não precisa andar com o seu maior inimigo, que lá na sua empresa causa divisão, faz fofoca, faz dissensão, quer puxar o seu tapete, mas você pode orar por ele. Você pode sorrir para ele e dizer, está tudo bem, mas eu não gosto de você e está tudo bem, não tem problema, você não precisa gostar de mim. Porque hoje as pessoas são assim, se você não gosta de mim, se você não é da minha religião, eu te cancelo. E não é isso, que nós não somos canceladores de pessoas, e hoje está na moda cancelar. Veio essa moda, sabe, das pessoas, simplesmente você é de outra religião, você não é judeu, você é muçulmano, eu vou te cancelar. Não.
Jesus quer que as nações o conheçam. Por que o Senhor escolheu Israel para que fosse a grande luz que resplandecia sobre as nações? Porque a imagem e a semelhança estava no povo. Não há separação. A igreja é o lugar aonde o doutor, que tem doutorado, eu estou falando, que tem doutorado, que tem mestrado, que é eloquente, senta para ouvir alguém que muitas vezes não sabe ler. Mas alguém que tem sabedoria superior ao doutor. Porque tem sabedoria de Deus. Então não é sobre quem é importante mais que eu e você. É sobre quem tem valor para agregar na sua vida. Glória a Deus. É valor de Deus. Então, queridos, lembre-se de que você não precisa estar preocupado com as aparências, que é o que nós nos preocupamos. Outro dia veio um rapazinho aqui, com uma aparência muito ruim, né? Não sei quem estava lá. E nós oramos com ele, demos atenção a ele. Um rapaz que usa drogas, um rapaz de rua. E ele mesmo falou, pouquíssimas pessoas me dão atenção, pouquíssimas pessoas param para me ouvir, pouquíssimas pessoas param para orar comigo. E ele chorou. E ele prometeu para a gente que ia voltar para a casa dele, né, Sibeli? Que tal? Acho que é a Cleide, não sei. Ele prometeu que ele iria deixar essa vida. Ia voltar para a casa dele, para Pindamonhangaba, porque nós oramos. E nós conversamos com ele sobre o significado da vida, sobre o sentido da vida. Que não tinha sentido se ele tinha família, ele ainda estar aqui. Mas eu uso droga, não tem problema. Mas vai resolver esse seu problema, vai resolver. Não foge disso. Porque não é simplesmente eu pegar aquele menino drogado e dar comida e dar roupa e simplesmente enviá-lo, não. O Senhor quer que eu seja um agente de restauração daquela vida. Porque eu vou cometer atos de justiça de Deus e a sociedade vai melhorar. A sociedade só melhora, querida, se nós verdadeiramente executarmos atos de justiça. E esse é um ato de justiça. Você pode dizer é uma utopia. Então, Isaías 58 é uma utopia. Você está dizendo que Isaías, a palavra de Deus, é uma utopia. Sim. Agora você imagina o André, o Felipe e o Pedro, quando foram para as nações naquela época. O que eles diriam? Você é louco, meu, não vou aí não. Pregar, eles vão me matar. Eles vão passar flecha. Eles tinham orgulho. Eles tinham orgulho de sofrer para que as nações fossem alcançadas, para que Jesus fosse propagado com um eco, para que o bom perfume chegasse em todos os lugares. Sabe o bom perfume, gente? Você pode estar com a porta fechada, passa um cara ali perfumado, você sente o bom perfume. Ele chega em toda parte. Porque quando você chega, as pessoas se alegram. Quando você chega, você fala, olha, eu tenho algo bom para falar para você. Uma palavra de esperança, uma palavra de luz, uma palavra de transformação, porque você não nasceu para ser estagnado no seu problema. Você não nasceu para estar oprimido e ser opressor. Quando você trata o seu empregado com justiça, querido, ou o seu liderado com justiça, ele não se torna o seu inimigo. Porque as pessoas acham que líder é para oprimir, você tem que me obedecer, você é abaixo de mim. Não! Nós estamos lutando pela mesma causa. Você está comigo na minha empresa? Nós estamos lutando por essa empresa. Não, é você a dona, mas se você lutar comigo, você também vai crescer. E amanhã você vai ter outros liderados. E amanhã Deus vai te dar mais coisas. E amanhã você também vai ter uma empresa. E as coisas vão crescer. Mas as pessoas têm tanto medo que o outro cresça. E eu tenho medo de perder, então eu oprimo porque eu tenho medo de perder. Jesus é abundante. Quanto mais eu fizer com que você cresça, quanto mais eu der a você condição de crescer, mais todos nós vamos crescer. Glória a Deus. E nós temos que parar com essa coisa do medo de perder.
Ou que temos que crescer. Todos nós vamos crescer na medida do Senhor, no tempo certo, na hora certa, no dia certo. Aquilo que está destinado a você, para chegar a você, vai chegar na hora certa. Deus vai entregar nas suas mãos. Ah, mas e se eu sair do caminho? Deus vai criar uma crise, que nem criou. E lançou o Jonas lá nas nossas baleias, lá, brincadeira. Deus criou uma crise, uma tempestade. Aí Jonas teve que ir para o mar. Muitas vezes o Senhor vai te jogar no mar, na tempestade. Mas não tema, é só uma crise. Para que você seja encontrado no propósito dele. Amém, glória a Deus. Porque você saiu do propósito, né? Desceu lá, não foi para Nínive. O Senhor falou, peraí, vou te pegar ali. Porque os propósitos do Senhor vão acontecer na sua vida. Amém, glória a Deus. E tudo que está acontecendo na nossa vida, tudo, as dores, as traições, as palavras contrárias, tudo está cooperando para que você seja forjado para algo maior na sua vida. Sempre. Não tem luta, não tem dor, não tem guerra que ele não esteja te preparando para algo melhor e maior. Amém, glória a Deus. Para que você seja esse reparador. Para que você seja aquele que derruba muros da polarização. Esquerda, direita. Você é o quê? Eu sou esquerda, odeio você. Você não é de direita? Você nem sabe quais os pensamentos que ele tem para ser de esquerda. Então qual é o meu papel? Vamos sentar, vamos debater? Vamos conversar? Não, você é de direita, então eu cancelo você. Tudo bom, querido? Tudo bem? Vamos sentar, vamos conversar? Eu sou espírita, então tchau, não falo com você. Que crenças limitantes são essas? Que vestimentas são essas que colocamos no palco da nossa vida, querendo ser protagonista, querer glória para nós? E atrás das cortinas, o que tem na minha essência, no meu coração? Eu sou separatista. Eu não quero saber de você. Não, eu sou luz, a luz vai resplandecer. Se você é de esquerda, eu vou sentar com você, vou debater, e você vai falar, poxa, eu não tinha pensado nisso, Lígia. Eu não tinha pensado dessa forma sobre Jesus. Eu não tinha pensado nessa forma sobre o governo, sobre a política, sobre isso, sobre aquilo. Querido, se você quer vencer nessa vida sem crença limitante, você precisa, em primeiro lugar, saber discernir as pessoas. Às vezes as pessoas estão em algum lugar, de esquerda, de direita, de rico, de pobre, de judeu, muçulmano, não sei. Corinthians, Palmeiras. Eu não sei a divisão. Mas as pessoas estão porque vieram de uma cultura e não ouviram o outro lado. Não conheceram o outro lado de Jesus. Não conheceram o outro lado, a outra versão dos fatos. E quando você conhece alguém que é bitolado, esse é que é legal. Porque você convivendo com esta pessoa, aos poucos, o Espírito Santo vai quebrando esses muros, vai quebrando essas barreiras, vai quebrando o ódio, vai quebrando a raiva. Muita gente diz para mim, sabe, Lígia, eu não gostava de você, eu achava que você era arrogante, você era de lá. Mas o fato de eu insistir, de eu continuar, você tá boa, querido? A pessoa, tudo bem, né? A síndrome do pombo. Tudo bem, pastor, tudo bem? Dia seguinte, tudo bom, querida? Tudo bem, pastor. Do dia seguinte, tudo bem, Melina? Oi, pastora, tudo bem, a senhora? O amor vai quebrando. O amor vai quebrando. O amor vai quebrando os muros. O amor vai fazendo aproximar. Não cancele pessoas. Ame pessoas. E aprenda sobre gente. Aprenda a discernir pessoas. Aprenda. Olha um pouco mais para a pessoa. Não cancela não, fica olhando.
Vê como é que a pessoa nasceu, onde ela foi criada, como ela, né? E não acredite em qualquer performance também. Porque nós viemos de uma oração, aqui nós não temos crianças, né? Mas nós somos um pouco mais velhos. Eu, tá? Eu venho de uma geração, queridos, que o que o pastor falava nós acreditávamos, ok? A gente não ia para a Bíblia. O pastor falou, está falado. O pastor profetizou, está profetizado. Agora eu quero te perguntar assim: Balaão era um profeta? Balaão viu a Deus? Balaão ouviu a Deus? Deus falou com ele. Deus deu palavras a Balaão e Balaão repetiu as palavras de Deus. Foi correto as palavras que Deus falou, as profecias que Deus falou? Foi correto? Balaão falou, esse povo não pode ser amaldiçoado. Estava certo? Era de Deus. Balaão estava com Deus? Balaão tinha o coração para Deus? Na primeira oportunidade, ele pediu para o inimigo vir e falou assim, esse povo não pode ser amaldiçoado. Mas se vocês fizerem isso, sutilmente, vocês colocarem lá as prostitutas, vai dar ruim. Ou seja, Balaão tinha aparência de profeta, falava com Deus. Aqui fora tinha aparência, ações, estereótipo. Mas por trás da cortina, quem ele era? Usado do inimigo para trazer maldição. Usado do inimigo para trazer desvio, para trazer uma controvérsia, uma desconexão com Deus, uma desconexão entre o ser verdadeiramente e o aparecer. A forma, a performance e a substância, a essência. Tem gente que tem forma, performance perfeita. Você fala, nossa, o cara é de Deus. Você viu aquele cara? Uau! E a essência? A substância? Nem sempre é o que parece. Quer se dar bem na vida? Conheça gente. Estude sobre gente. Estude sobre relacionamento, comportamento, ação e reação. Quem você é quando eu te confronto? Quem você é quando eu nego alguma coisa a você? Quem você é quando eu te decepciono? Você é sua forma ou substância de Deus? Forma de crente ou substância de crente? Ninguém merece ser Balaão, né? Ok? Queridos, jejuar, encerrando, não é sobre aquilo que você se abstém. Jejuar não é sobre você tirar o chocolate. Jejuar não é sobre você ficar sem comer 2, 3 horas. Isso aqui é o jejum intermitente saudável, né? Fica sem comer. Jejuar para Deus. Segundo Isaías 58. É você ser verdadeiramente misericordioso. Ser verdadeiramente um homem e uma mulher com o coração para Deus. Com ações de justiça. Serem reparadores de brechas. Serem restauradores de família. Começa a sua família. Restaura o seu bairro. Você tem medo de colocar no seu bairro um glória a Deus lá no grupo de WhatsApp? Você tem medo de colocar na sua rede social que você é cristã, crente, pregadora do evangelho? Você tem medo de falar de Jesus para as pessoas porque as pessoas vão te cancelar? Você tem medo de dizer que é de direita porque as pessoas vão te cancelar? Sim, eu sou crente. Sim, eu me afeiçoo aos estudos de justiça que muitas vezes a direita prega. Mas nem por isso eu sou sua inimiga.
Nem por isso eu sou contra você. Nem por isso eu te cancelo. Nem por isso eu te odeio. Vamos sentar para conversar. As pessoas não conversam. Já reparou? Não, eu não vou conversar que vai criar conflito. Eu não vou conversar que vai criar briga. Mas se você souber falar e orar no momento certo, você pode transformar a vida de alguém que está com uma cegueira espiritual sobre Jesus. Uma cegueira espiritual sobre o que é justiça verdadeira, o que é ética, o que é moral. Porque as pessoas acham que são morais e a sua moral não é a minha moral, porque nós precisamos entender o que é moral, o que é ética, o que é respeito, o que é não oprimir um liderado ou um líder, porque se eu oprimir o meu liderado, ele vai querer me oprimir também. Agora, se eu amar meu liderado e fazer com que meu liderado cresça, prospere, avance, quanto mais eu abençoá-lo, mais ele vai me abençoar, mais vamos crescer todos, mais as cidades vão ser alcançadas. Vocês estão entendendo que nós não podemos começar um ano polarizado? Não podemos ter preconceito contra as pessoas. E hoje dentro da igreja há preconceitos entre ricos e pobres, negros, brancos, esquerda, direita, Corinthians, Palmeiras. Não é possível, 2026, estarmos dessa forma. Amém? Mas lembre-se no final, no verso, lembre essas promessas para o Senhor que tem para você. Sobre o verso 12. Onze, 12. O Senhor os guiará continuamente, e lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como fonte que não para de jorrar. Você precisa ser fonte. Fonte. Jorra sempre. Amor. Compreensão, empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro. O que eu posso fazer por você? Acho bonitinho, às vezes a Cibele fala com a gente. Estou com esse problema aqui. O que eu posso fazer por você? Às vezes ela não pode fazer nada, mas só de falar a gente já fica felizinho, né? Não? Tem alguém que quer fazer alguma coisa pela gente. Tem alguém que se dispõe fazer alguma coisa. Às vezes você não pode fazer nada por ninguém. Mas se você falar o que eu posso fazer por você, isso muda o relacionamento. Isso muda a história da sua vida. Isso muda o teu estereótipo e a tua essência. E é isso que Jesus quer fazer. Mudar o seu estereótipo e a tua essência. E eles reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades, serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Temos aí uma ONG que quer ajudar as pessoas a terem casas. Vovó Cida. Associação Vovó Cida. Vai na casa das pessoas, vê o que as pessoas precisam. Precisam de um telhado, um vaso sanitário, uma porta. Traz dignidade. Temos aí uma pessoa que tem muitos projetos, vive para que bênçãos cheguem à casa das pessoas. Denis, a gente tem tantos projetos, a gente tem tantos sonhos. Una-se a um projeto desse. Temos uma educadora que leva educação para as pessoas. Conhecimento. Todos nós podemos fazer alguma coisa pela cidade, pela justiça, para que as vidas sejam alcançadas. Não é sobre ter, é sobre ser, não é sobre dinheiro. É sobre obras de justiça. Conseguem entender, queridos? Você é um agente transformador de vidas. Você é um agente transformador de cidades, de nações, de gerações. As suas gerações vão encontrar as coisas muito mais fáceis do que nós encontramos.
Mas eles vão dar continuidade. Agora, eles não vão dar continuidade se você não amar os seus netos, seus filhos, e trazer amor na sua família, e trazer só divisão do ter, só briga pela herança, briga do dinheiro. Você precisa amar as pessoas. Sentar com seus familiares. Reconciliar com seus familiares. Reparar os erros com os familiares. Com a sua cidade, com o seu bairro, com o seu vizinho. Eu que sei. Brincadeira. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vocês sabem que quando a Europa se tornou uma das civilizações mais morais, moral e ética, né? O que aconteceu com as Américas? O que aconteceu? As maiores universidades, Oxford, Harvard, Princeton. Qual mais que nós temos? As grandes universidades foram criadas por quem? Cristãos. A América do Norte foi fundada por quem? Cristão. Você pega $1, o que tem? In God we trust. Sabe? É questão do que você crê, da sua essência, o que você é verdadeiramente. E o que você pode fazer para ajudar a sua família, o seu vizinho, a sua empresa, a sua igreja, na unidade. Você pode vir todos os domingos adorar o Senhor. Venha mesmo, porque é um dia por semana, 1 hora por semana, que você vem adorar o Senhor. Isso te custa? Isso é tão pesado? Quando você acorda de manhã, você fala assim, não vou na igreja não. Quem que domina você? O Deus da preguiça ou o seu Deus, Senhor e Salvador? Que domina você? Então, querido, nesse ano de 2026, seja um cristão verdadeiro. Seja um reparador e restaurador de vidas, de cidades, de pessoas. Comece na sua família, comece no seu casamento, comece no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Nós não somos pequenos. Nós não somos pequenos. Com nós somos mesmo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã, louvado seja o teu nome. Nós queremos ser fonte, Senhor, fonte de transformação, um jardim regado, fonte de ser imagem e semelhança do Senhor, de jorrar a luz, de jorrar a palavra de vida, de jorrar amor, de empatia, de compreensão. Nos envia, Senhor, para sermos transformadores de realidades, transformadores de atmosfera, transformadores de circunstâncias e situações, para que possamos alcançar a todos aqueles, Pai, a todos que são aparentemente diferentes de nós, mas têm o coração necessitado do Senhor. Muitos têm aparência, Senhor, de serem alguma coisa, mas estão com o coração gemendo de dor e de necessidade do Senhor, para que o Senhor preencha os corações que estão tristes, que estão, Senhor, aflitos, Pai. Alcança essas pessoas e nos usa como um instrumento do teu amor, instrumento da tua sabedoria, em nome de Jesus. Guarda cada um aqui, guarda do mal, guarda da mentira, guarda do engano, Senhor, guarda cada família, guarda cada um aqui, Senhor, de toda maledicência, de toda inveja, de toda opressão, de toda carga, de toda injustiça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cada um seja abençoado esta semana. Em nome de Jesus Cristo, o teu nome seja exaltado para a tua glória. Amém.